Gente bonita do meu Brasil, muito bem-vindo, obrigada plateia maravilhosa. E olha, gente, Rodrigo, o Pix tá sendo a dor de cabeça do brasileiro, mas olha, esquenta não, porque a Elite também aqui é informativo. Para você de casa, Ana Ribeiro trouxe um fera doutor que vai explicar no mínimos detalhes para você o Pix. E essa polêmica agora que tá dando dor de cabeça para a população. Com você, Ana. E hoje eu trouxe para a Elite o mestre do direito. Ele que advoga para empresários de todo o Brasil. Famoso por sua maestria e autoconhecimento de leis trabalhistas, eu trouxe para vocês aqui na Elite para falar para nós sobre a nova lei do Pix. Seja bem-vindo à Elite, doutor Henrique Campos. Obrigado, muito obrigado, agradeço o convite, estou feliz de estar aqui, poder falar de um assunto que está tão polêmico, né? E esclarecer alguns pontos que ainda estão em abertos. Doutor, nós vemos que, infelizmente, muitos profissionais trabalham autonomamente e agora a nova lei do Pix trouxe algumas mudanças. O que muda, doutor, com essa nova lei? Existe a necessidade de fazer atualizações que até então já estavam defasadas há 20 anos, onde há 20 anos atrás só eram inclusas nas operações financeiras cartões de crédito. Logo, havendo a proliferação de outros sistemas de pagamento, bancos digitais, houve a necessidade de trazer essa instrução normativa, que a Receita fez agora. Então, o assunto do momento fala-se muito de Pix, mas deixa claro que também trata-se de bancos digitais e transações tanto débito quanto outras fontes de pagamento, tá? Essas são as atualizações que foram feitas através do órgão regulamentador. Correto. Doutor Henrique, sabemos que as empresas, elas contam com a ajuda da contabilidade. O MEI não. Qual é a sua dica com relação a isso? Muda alguma coisa? O MEI agora ele vai ter que contratar uma contabilidade? Muda alguma coisa com relação a isso? Sendo MEI ou limitada, EIRELI, ou qual nome seja interessante em chamar, é o correto ter uma contabilidade. Mas tratando-se da alteração que foi feita na lei, neste momento permanecem as mesmas questões. O que acontece? Com a nova instrução vigente, as transações elas serão mais fiscalizadas, né? Serão olhadas com um olhar mais afinco do Banco Central, assim como da CVM, que regulamenta essas transações financeiras feitas pelas empresas. Então, sendo MEI ou não, o certo é ter uma contabilidade. Eu indico ter uma contabilidade. Sim. Doutor Henrique, essa nova regra do Pix altera alguma coisa para as empresas? Existe um limite? Se existe um limite, qual é esse limite? Boa pergunta. Na realidade, o que vai alterar? As transações até então, outrora, eram fiscalizadas da seguinte forma. Pessoa física, 2.000. Pessoa jurídica, 6.000. Com a nova regra, altera o limite, que passa a ser pessoa física 5.000 e pessoa jurídica 15.000. Só que isso é um montante, não é transação individual. Então, para ficar mais claro, você não vai precisar se preocupar com informações sigilosas de quais pessoas que receberam ou não transações feitas por você, pessoa física, assim como também pessoa jurídica. O que vai diferenciar é que antes a informação que era só enviada através de transações cartão de crédito passa a ser também enviada transações cartão de débito para o órgão responsável, qual seja o Bacen, né? E aí isso evita com que tenha-se crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro, outras coisas tais. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo. Quando você faz uma transação financeira, você tem lá a conta de destino, certo? Os bancos digitais, que começou a propagar-se mundialmente, era mais fácil você fazer essas transações sem ter a necessidade de informar a Receita, o valor que você transacionou. Agora, com esta regra, não. Automaticamente este banco ele tem que emitir a informação para o órgão, né, para o Bacen, e aí o Bacen ele vai fiscalizar de perto essa transação para ver se trata de operação segura ou não. Então muda isso. Doutor Henrique, por exemplo, eu tenho a minha contabilidade. Com essa regra que agora está mais vigente, existe alguma alteração nos contratos?
Não haverá alteração, não há necessidade de ter alteração nenhuma em contrato, porque é como eu expliquei. Essa regra, ela veio para regulamentar aquilo que até então não estava regulamentado. Então, ela ampara, defende os interesses da pessoa física e protege também os interesses da pessoa jurídica. Logo, é importante dizer que isso faz com que o nosso fisco ele trabalhe de uma forma idônea. Lembrando também que as informações permanecem sigilosas, até por força legal de lei, né? E não há necessidade, então, de alterar. Só vai haver a necessidade de você aprimorar aquilo que faltava ser aprimorado. E ainda falando sobre aprimorar, nós sabemos que, como eu disse no começo da palestra, infelizmente muitos profissionais são autônomos, ainda não se legalizaram ou não se formalizaram e agora vai ficar um pouco difícil de controlar. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas, juridicamente falando, até mesmo porque haverá consequências? O que acontece? Os profissionais que são autônomos, é necessário que eles se enquadrem dentro do regime correto, qual seja um MEI, até para que eles possam ter as garantias legais e trabalhistas, né? E os que não são regulamentados e que agem de forma errada, se preocupem, porque a partir deste momento as informações elas passam a ser fiscalizadas com um olhar mais crítico, certo? Pelo órgão regulamentador e responsável por tal fiscalização, e assim, essa pessoa que não se regulamentou, ela vai ter a necessidade de se enquadrar. E assim ela vai ter a necessidade de se regulamentar dentro da instrução normativa, porque é normativa, norma, deve ser seguido. Então eu oriento que todos se regularizem e entrem dentro daquilo que é esperado. Não houve nenhum prejuízo, não haverá cobrança de impostos ou taxas, até porque a gente estaria falando dentro da Constituição Federal Brasileira. Vale lembrar que a gente fala de uma instrução, de uma norma imposta por um órgão regulamentador e não do legislativo, o poder responsável em fazer modificação nas leis. Doutor, só para ficar claro para o pessoal que está em casa, então todo mundo vai precisar de uma contabilidade para controlar isso? Se assim for do desejo de todos, que seja. O que as pessoas vão precisar neste momento é saber que as suas operações financeiras, seja por bancos tradicionais ou bancos digitais, concomitante a débito, PIX e os afins, serão fiscalizadas pela Receita Federal concomitante ao Bacen, Banco Central. Doutor Henrique, infelizmente esse assunto não é um assunto novo, mas acabou sendo um assunto novo para as pessoas, está sendo muito falado na internet e infelizmente existe muita fake news também a respeito do assunto. Então quer dizer, eu fiz 5.001, eu vou pagar uma taxa, isso é fato ou é fake? Isso é fake news, Ana, porque assim, para você fazer a imposição de uma cobrança, você precisa mexer no código específico, qual seja o Código Tributário, né? O Código Nacional Tributário, o CTN. E aí, nesse caso, teria que mexer no legislativo. Então não existe essa imposição de cobrança por transações feitas via Pix. Não haverá quaisquer cobrança por transação feita via Pix. Até como dica e sugestão que eu dou aos ouvintes, é que procurem na página do governo, né, que é fonte fidedigna e exclusiva para tratar dessa questão, e verá que não existe isso. Outro sim, é importante destacar que os golpistas já descobriram um meio de atingir novamente as pessoas. De que forma? Eles enviam para as pessoas físicas uma mensagem se passando pela Receita Federal e aí mandam uma DARI, que é uma guia emitida da própria Receita. Eles mandam uma DARI fidedigna ao site da Receita Federal, informando que a pessoa atingiu essa cota permitida de 5.000, né? E que se ela não pagar aquele valor que está sendo cobrado, o CPF será bloqueado. O governo federal, ele não manda qualquer tipo de cobrança via WhatsApp, que fique bem claro isso, tá? É uma coisa que as pessoas têm que ter ciência que nenhum órgão público, seja da esfera federal, estadual ou municipal, manda cobrança por WhatsApp, até porque é seguido, né, um rito. E isso é importante as pessoas saberem, que não haverá taxação de impostos ou valores pelas transações via Pix. O Pix, na realidade, que é o tema atual, ele tornou-se de suma importância porque não havia controle de como fazer a fiscalização. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, passa a ter este controle pelo órgão regulamentador.
E se você quiser saber mais e fazer até mesmo uma consultoria do seu negócio, Dr. Henrique Campos, o Grande. Então é com você, Carol. Maravilhoso, continue assistindo, escaneie aqui o QR Code, não perca, chama mais pessoas para assistir com você. É com você.